Vamos. Então, vou dar boa noite para todo mundo, né? Com muita alegria que a gente está junto de novo, para a gente aprender, refletir. Eu vou pedir para Zilda. Zilda, você não faz a prece para nós? Agora, então pode ligar aí o microfone. Aí, obrigada. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e pedir que eles possam enviar essa espiritualidade junto de nós, que eles possam vir nos trazer os esclarecimentos necessários que nós estivermos precisando, e oferecendo essa prece em benefício de nós, de nossa melhora, de nossa evolução espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos que perdoar quem nos tem ofendido, e livrai-nos, Senhor, de todas as perseguições do mal, que assim seja. Bom, gente, do estudo da semana passada, eu peguei aqui duas frases de Kardec que chamaram a minha atenção, e as duas meio que, na minha opinião, elas sintetizam, né, o que foi estudado. Primeira frase de Kardec, ele fala assim, ó, não nos revoltamos de forma alguma contra os que não pensam como nós. Então, essa frase, para mim, foi forte, impactante. Não nos revoltamos de forma alguma contra os que não pensam como nós. Né? Essa é uma frase. A outra, quando ele diz assim, ó, em resumo, Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que lhes aprouver. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Então, Allan Kardec é muito claro, né? Finalzinho, quando ele fala que a gente não deve falar daquilo que a gente não conhece. Tá? Ok? Eu acho que esse aí é o resumo do estudo da semana passada. Gente, antes de começarmos a leitura, se vocês pegarem o mouse, se passar ele aí embaixo, perto da barra de tarefas, vocês vão ver que aparece uma mãozinha. Está escrito levantar a mão. Então, se alguém quiser falar alguma coisa durante o estudo, fazer uma pergunta, é só dar um cliquezinho aqui, ó, levantar a mão. Aí aparece para a gente, né, o nome da pessoa que levantou a mão. Aí a gente passa a palavra para a pessoa, tá bom? É um novo recurso que não tinha no Google Meet e que apareceu nessa semana. Então, nós vamos utilizar esse recurso. Tudo bem? Então, fica próximo ali da onde compartilha a tela, enfim, embaixo mesmo, né? Ô, Adolfo, quem tá no celular tá embaixo, viu? Fica ao lado do ícone do microfone. Isso, do lado do microfone. É só clicar nele, quando acabar de falar, aperta na mãozinha de novo, que a mãozinha some. Isso. Tá bom? Vamos lá, Zé Eduardo? Vamos lá. É Dudu, né? É isso aí. Vamos lá, Dudu. Vamos lá. Visitante. Entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes que durante certo tempo fizeram furor. Hoje, já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso quando é uma coisa séria? Allan Kardec. Só um minutinho antes da resposta. Olha, gente, que beleza de pergunta, hein? Essa pergunta vem na bandeja, assim, ó. Porque faz sentido.
Se é uma doutrina séria, então por que não continuou? Já que começou com as mesas girantes. Não é mesmo? Né? Olha a resposta de Kardec. Porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica do máximo interesse para os homens que refletem. Quando estes nada mais tiveram a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. Para as pessoas fúteis, que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento que abandonaram quando dele se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período de curiosidade teve seu tempo. Sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou, então, no domínio da gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. Só um minutinho aqui, só um minutinho. Por favor, Zé Eduardo. Vamos comentar um pouco aqui. Allan Kardec, aqui ele já faz uma divisão da história do Espiritismo. Então, ele chama o período das mesas girantes de período da curiosidade. É quando havia o fenômeno físico, né, das mesas. E que, para as pessoas, de um modo geral, é o que está falando o texto mesmo, é um passatempo. Né? As pessoas se divertiam com isso, até chamar a atenção dos homens sérios. Depois que chamou a atenção dos homens sérios, aí eles deixaram de participar desse tipo de reunião, né, das mesas girantes. E o que acabou acontecendo? Elas se acabaram, né? Porque elas já conseguiram atingir o seu objetivo, que era chamar a atenção dos pesquisadores, né, dos eruditos. Agora, os curiosos, para esses aí a ciência não se preocupa. Né? Então, quer dizer que o primeiro período da história do Espiritismo, Kardec aqui, ele mesmo denomina o período da curiosidade. Já o segundo período, que é quando ele começa a fazer uma série de entrevistas com os espíritos, né, através de evocação, então aí passa a ser o período da observação. É quando ele, e aí já os médiuns trabalhando com psicografia, nós até falamos, acho, sobre isso na semana passada, né? Então, repetindo a mesma pergunta, utilizando de médiuns diferentes, com espíritos diferentes, e observando as respostas. Esse é o período da observação. Tá? Então, isso, gente, é a construção de uma ciência. Tá? É bacana a gente ver isso, porque é a história dessa ciência. Né? A ciência, do modo geral, a química, a biologia, a história, você começa da teoria. E da teoria você vai para a experimentação. Né? Você vai para o campo da pesquisa, mas você parte de uma teoria. Nesse caso aqui, eles começaram de um fenômeno, né, que chamou a atenção pela curiosidade. Através do fenômeno mediúnico é que eles chegaram à teoria, que é a doutrina espírita. Então, o caminho, com relação às outras ciências, no início ele é um pouco diferente. Né? Porque Kardec, na codificação do Espiritismo, ele não sabia que ia sair uma ciência. Por isso que ele fala que das mesas girantes, né, dali saiu uma ciência. E olha que ele fala, uma ciência completa. Né, uma perfeita doutrina filosófica. Então, ele não tinha essa doutrina, ele não tinha nenhuma teoria, né, ao contrário. Ele passa a observar, da observação do fenômeno, das evocações, das entrevistas, é que ele chega ao que nós chamamos de doutrina espírita, né, ou espiritismo. E aí, um dos critérios científicos que ele adotou é o critério do quê? Ele chama de critério verdade, que é a concordância dos espíritos. Então, nas questões
onde havia concordância nas respostas, né, ele publicou no chamado Pentateuco, né, que nós chamamos de ciência. Aquilo onde não houve consenso, ele publicou na Revista Espírita e discutia esse assunto com os leitores da revista. Então, ele foi o tipo de pesquisador que teve a coragem de publicar textos para chamar a atenção dos leitores, para saber a opinião das pessoas. Então, ele queria saber a opinião das pessoas, dos espíritos e das pessoas. Ele observava, então, né, o que os espíritos respondiam para ele e quais as impressões dos leitores da Revista Espírita. Então, com a análise da observação dessas falas, das cartas que ele recebia, né, ele foi o quê? Criando o quê? Um conjunto que nós chamamos hoje de princípios, que são os princípios fundamentais do Espiritismo. E é por isso, gente, que eu bato muito nessa tecla, desculpa, vou ser redundante, por isso que nós não podemos aceitar que um espírito, a fala de um espírito, pode ser por qualquer médium, ou a fala de um médium, ou a fala de um espírita. Nós não podemos dizer, isso aqui é doutrinário, é uma verdade. Nós não podemos. Por quê? Porque Kardec teve o cuidado de submeter a crítica, está ensinando para nós como que a gente tem que fazer uma crítica, né? Mas ele se submeteu à crítica quando estava codificando o Espiritismo. Ele não teve medo, né? Então, por isso que o Espiritismo é uma ciência. Então, nesse sentido, quando um espírito traz uma informação para nós, uma informação nova, olha, enquanto for só um espírito falando, gente, é um ponto de vista. Mas a gente não pode dizer isso é espiritismo, né? Isso não é doutrinário. Mas o médium era o Chico Xavier, com todo o carinho que eu tenho pelo Chico. Mas o médium é o Divaldo Pereira Franco, todo o carinho que eu tenho pelo Divaldo. Mas é um livro que foi escrito pelo Haroldo Dutra, todo o carinho que eu tenho pelo Haroldo Dutra. A menos que eles estejam fazendo um trabalho parecido com o trabalho de Kardec. Aí é outra conversa, não é? Aí pode ser o Adolfo. Não precisa ser nem o Divaldo nem o Haroldo. Aí pode ser o Adolfo, se estiver fazendo um trabalho parecido com o de Kardec. Compreende? Então, se o Espiritismo é uma ciência, e ele Kardec está afirmando aqui, é ele que está dizendo, então é uma ciência com base no quê? No ensino dos espíritos. É assim que nós vamos saber dizer se as novas informações que vêm chegando através de romances espíritas, por exemplo, através desse critério que Kardec criou, é que nós vamos saber se uma informação, se ela é verdadeira ou não. Até falar assim, por hora, nós vamos deixar isso aqui de quarentena. Por hora vai ficar em estado latente. Por hora, isso não é doutrinário. Por hora, isso é anti-espírita. Porque é preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Essa é a postura. Desculpe a empolgação, viu? Eu coloquei no chat, inclusive, uma sugestão de leitura que acrescenta bastante sobre essa questão dos períodos, né, do Espiritismo, né, da codificação, que é lá da Revista Espírita de setembro de 1858. E aí eu vou ler aqui rapidinho, são 4 itens que ele destaca, né? Assim, podemos destacar na propagação do Espiritismo 4 fases ou períodos distintos. Primeiro foi o da curiosidade, no qual os espíritos batedores representaram um papel principal, visando chamar a atenção e preparar os caminhos. O segundo foi o da observação, no qual entramos e que também pode ser chamado de período filosófico. O espiritismo é aprofundado e se depura, tende para a unidade de doutrina e se constitui em ciência. Depois virão a seguir o terceiro período, que é o período de admissão, no qual o espiritismo ocupará um lugar oficial entre as crenças universalmente reconhecidas. E o quarto período, o período de influência sobre a ordem social,
Então, sob a influência dessas ideias, a humanidade conquistará um novo perfil moral. Essa influência é, desde já, individual. Mais tarde agirá sobre as massas para a felicidade geral. Então, lá na Revista Espírita, eu coloquei para vocês, de 1858, em setembro, tem esse texto de Kardec destacando, né, esses 4 períodos da propagação do espiritismo. Eu achei bastante interessante. Muito bem. E do segundo ele falando, né, que é quando o espiritismo se constituiu numa ciência. É o que eu acabei de falar, né, inclusive. Exatamente. Vamos continuar? Então, vamos. Deixa eu ver aqui. Porém, essas pessoas que o consideram como coisa grave não se prestam a qualquer experiência de curiosidade e ainda menos a satisfazer a daqueles que se apresentam com pensamentos hostis. Como não brincam, não se prestam a servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a esse número. Visitante, outra questão, né? No entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que, em começo, seja movido pela curiosidade. Se só trabalhais na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga, ensinais a quem já sabe. Allan Kardec. Uma coisa é estar convencido e outra coisa estar disposto a convencer-se. É aos desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamam ilusões. Com estes eu não me ocupo, absolutamente. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que têm para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente. A convicção... Só uma pausa também, José Eduardo. Então, ele está falando nesses parágrafos aí, primeiro que ele, Allan Kardec, ele não perde tempo, e é uma orientação para nós, né? Não perca tempo com aquele que está convencido que não existe a vida após a morte, que os espíritos não se comunicam, e se ele já está convencido, não perca tempo com ele. Eu não perco tempo com gente assim. Eu tenho mais o que fazer. Agora, aqueles que têm o desejo, né, de serem convencidos, quer dizer, aquele que tem o desejo íntimo, né, de acreditar, a esses eu me dirijo. A esses que têm interesse em conhecer de fato, né, com esses eu serei perseverante. Então, eu acho muito bacana isso. E quando ele fala dessa perseverança, lembrando que ele sempre vai procurar usar da lógica, da razão, do raciocínio, né? Daí a expressão fé raciocinada. Então, o Espiritismo é uma doutrina onde, numa pergunta anterior, Kardec já falou sobre isso, que ele é contra o proselitismo. Então, vamos ficar fazendo campanha para as massas, convencendo as pessoas, batendo de porta em porta. Não. O Espiritismo não é para isso, né? Então, a pessoa ela tem que adentrar pelo conhecimento, pela lógica, né? Pela razão, e não por outro caminho, né? Então, tem que ser uma fé raciocinada. Então, nesse sentido, o Espiritismo é uma quebra de paradigma em termos de religião. Porque nenhuma religião, eu posso dizer que até os dias de hoje, nenhuma religião é tão próxima da ciência, tão aliada da ciência, como é o Espiritismo, né? E esse, ao meu ver, é um ponto forte do Espiritismo. Por isso que eu sou espírita. E bato no peito e falo com a boca aberta, né? Eu sou espírita. Porque ele está do lado da ciência, né? Então, ele aceita todas as descobertas da ciência. Mas, desde a publicação do Livro dos Espíritos, a ciência mais tem
concordado com a obra de Kardec do que o contrário. Mas ele deixou em aberto lá, se um dia a ciência num ponto disser que o espiritismo está errado naquele ponto, a gente é para ficar com a ciência. Então, isso é de uma humildade, gente, e não tem tamanho. Né? Ô, Adolfo, só para fortalecer assim, o que a gente estava falando antes da reunião, né? No momento que a gente está vivendo, né? Esse momento polarizado. E assim, eu acho que o Kardec ele está ensinando demais para a gente, assim, que serve para nossa vida, para a gente levar para a vida, né? Para a gente não gastar a energia da gente tentando convencer ninguém de nada, né? Por quê? Primeiro, a verdade vai prevalecer, né? Então, o Kardec deixa bem claro isso, que o que for verdade vai ficar, né? E ele coloca o Espiritismo como essa verdade, e tanto que ele até coloca também que se a ciência vier e provar alguma coisa, segue a ciência, né? Olha o tanto que ele acreditava na verdade, né? E até pela experiência científica dele. Mas assim, a gente não gastar a energia da gente com discussão inútil, forçando o outro a pensar como a gente, né? Nem em relação à religião e nem em relação a nada, né? Cada um vai ter o seu tempo, vai ter o seu. Nós também temos o nosso tempo, às vezes nem é a gente que está certo nas coisas, né? Então, a gente ter essa serenidade de ter esse equilíbrio de não querer forçar as coisas, né? De não obrigar o outro a pensar como eu penso, a acreditar no que eu acredito, né? Eu acho que o Kardec é brilhante quando ele fala o tempo todo, né? A lição inteira aí, ele mostrou muito isso. Não perde tempo com quem não está pronto, não quer aprender, né? Não gasta energia com isso. Vamos gastar energia com quem quer, quem está pronto, quem quer aproveitar, né? Então, eu acho muito bacana esse exemplo dele. É um exemplo de amor para mim, né? Era isso. Me parece que alguém levantou a mão aí. Letícia. Fui eu. Vocês estão falando, né? E tá me vindo assim muito a importância do estudo, né? Porque às vezes a gente começa a trabalhar e, né, em reuniões mediúnicas, a gente faz o COEM, os 2 anos estuda muito, o primeiro ano principalmente é um ano de muito estudo, e continuamos estudando durante o COEM, mas depois a gente começa as reuniões mediúnicas e às vezes a gente não percebe tanta importância do estudo. Então, até para a gente poder não só trabalhar, mas também eu acho que, pelo menos eu tenho percebido muito, a importância da gente conhecer aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, é muito importante, eu acho, né? Então, ele traz aí, acho até para a gente poder rebater as críticas e, enfim, não ficar com um conhecimento raso, né? A gente precisa ter um aprofundamento mesmo. E espaços como esse, porque às vezes a gente lê sozinho, a gente interpreta de um jeito, né? E aí a gente escuta outras pessoas falando e a gente vai, parece que, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, acho que espaços como esse são muito importantes para a gente fortalecer e aprofundar esse conhecimento aí. Era só isso mesmo. Vamos lá, Zé. Vamos Dudu. lá. Vamos lá. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com cuidado todo particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos das ciências exatas. Não se produzem à vontade. É preciso que os colhamos de passagem. É observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las, e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido. As provas abundam para o observador assíduo e refletido.
uma palavra, um fato aparentemente insignificante, é para ele um raio de luz, uma confirmação, ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade. Eis porque não me presto a fazer experiências sem resultado provável. Aí também, hein? Como é que é esse finalzinho aí? As provas abundam. Bom, as provas abundam para o observador assíduo e refletido, ou seja, para aquele que persiste, né, no estudo, no aprofundamento, no conhecimento sobre a doutrina, né, no caso, né. Então, ele até fala aqui, né, tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade, né. Então, quer dizer, o estudo, para a gente ter conhecimento de causa de algo, aqui no caso da doutrina, que foi o estudo que ele desenvolveu, teve que ter uma observação muito longa, né, assídua, persistente, e muita reflexão, né? Muito bem. Próxima questão. Visitante. Enfim, tudo deve ter começo. O aprendiz que nada sabe, que nada viu ainda, mas que deseja esclarecer-se, como poderá fazê-lo quando não lhe facultais os meios para isso? Ou seja, ele está questionando como que uma pessoa que ainda não tem conhecimento, não viu nada, como que ele poderá iniciar, né, o aprendizado, né? Porque já que a gente viu que ele questiona que uma pessoa, para fazer uma crítica ou algo do sentido, teria que ter conhecimento. Em outras palavras, né? Ele está insistindo que com 2, 3 reuniões mediúnicas, né, ele vai deixar de ser aprendiz. Porque é o caminho mais curto. Exatamente. O Allan Kardec respondeu: eu faço grande distinção entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. Quando descubro alguém com disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Há, porém, pessoas em quem a vontade de instruir-se não é senão aparente, ou seja, a pessoa não está a fim de aprender. Com estas, perde-se o tempo, porque se elas não encontram logo o que parecem buscar e que talvez as incomodasse, se aparecesse, o pouco que veem não é suficiente para lhes destruir as prevenções. Julgam mal os resultados obtidos e os transformam em objeto de zombaria, pelo que não há utilidade em lhes fornecer. A quem deseja instruir-se, direi: não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um de física ou de química, atento que nunca se é senhor de produzir os fenômenos espíritas à vontade, e que as inteligências desses agentes fazem, muitas vezes, frustrarem-se todas as nossas previsões. Aqueles que acidentalmente poderias ver, não apresentando nexo algum, nem ligação necessária, seriam pouco inteligíveis para vós. E só um minutinho. Volta lá, fazendo favor, Zé. Acho que o parágrafo anterior é claríssimo, né? Claríssimo, né, gente? É uma beleza. Então, olha lá. Faço uma diferenciação entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. Quer dizer, por ignorância é aquele que tem a disposição em aprender. Aí, para esse, Kardec fala: não me custa esclarecê-lo. Agora, o incrédulo por sistema, quer dizer, aquele que já tem um pensamento, né, que não existe, já tem o chamado conceito prévio, né, ou preconceito, né, que não existe mesmo. Então, esse é o incrédulo por sistema. Com esse, ele repete: eu não perco tempo. Né? E depois, no outro parágrafo, ele vai mais além. Né? E não se faz um curso de
Espiritismo experimental. Aqui eu quero chamar a atenção para esse termo. Espiritismo experimental. Por quê? Só é espiritismo, gente, se tiver reunião mediúnica. Como que pode ter um centro espírita que não tem reunião mediúnica? O experimental é do quê? É do contato de nós encarnados com os espíritos. É experimental nesse sentido, né? Da experiência que temos no diálogo que fazemos com eles, né? Então, quando nós estudamos no COEM, o que nós aprendemos? Entre outras coisas, a dialogar com os espíritos, não é? A conversar com os espíritos. Então, e na hora que isso acontece, na reunião propriamente dita, estou falando da reunião mediúnica, esse é o espiritismo experimental. Aí alguém vai dizer para mim, mas você quer dizer para mim que numa palestra não tem mediunidade? Não. O orador também fica mediunizado, faz a palestra, as pessoas são tratadas, os espíritos tratam das pessoas, é como se fosse uma reunião mediúnica, sim, mas é preciso que exista no espiritismo a reunião mediúnica, o contato com os espíritos. Eu não estou falando qual é o tipo de reunião mediúnica, né? Porque pode ser de socorro, pode ser de várias formas, né? Não só de atendimento, pode ser reuniões de estudo com os espíritos. Então, aqui nessa reunião nossa, nós não fazemos isso, né? Mas se algum médium receber alguma orientação, ele manda para nós. Vai ser bem-vinda, né? Mas nessa reunião ninguém vai ficar mediunizado, né? Mas pode ser que alguém tenha alguma orientação e pode passar para nós, né? Mas tem reuniões que são mais específicas, reuniões, né, de orientação. O Tony tem uma reunião que ele faz, eu não sei qual que é a frequência, se é uma vez na semana, mas ele reúne alguns médiuns, né, com os mentores, e os mentores orientam eles, né? Tem muitas fichas, como é que nós vamos fazer para atender? Então, o mentor vai orientando eles. Então, tem orientação. Quer dizer, é uma reunião mediúnica, né? Está conversando com o mentor lá, está orientando, e não é a reunião nossa de segunda ou de quarta-feira. Mas é uma reunião onde o espírito, ele, em alguns casos, até encaminha, pega a ficha, né, nessa reunião, o espírito encaminha. Esse aqui vai para o passo magnético. Esse não precisa. Esse aqui prece. Esse não sei o quê. Aí o Tony passa para a ficha e é feito o encaminhamento. Então, nesse momento que o Tony reúne alguns médios e conversa com os mentores, é espiritismo experimental também, né? Não é só a reunião de segunda ou reunião de quarta-feira. Ou durante a semana, né, que tem reunião mediúnica todo dia no Luz e Amor, né? Ou as tantas reuniões que tem durante a semana. Ok? Ô, Adolfo, só uma coisinha, igual a Letícia falou, né, e você está falando aí, né, a Letícia colocou bem, assim, o tanto que o Kardec deixa clara a importância do estudo, justamente porque quanto mais a gente conhecer do mundo espiritual, da gente, do nosso papel nessa comunicação espiritual, melhor nós vamos ser como instrumento nesse trabalho, né? A Letícia colocou muito bem isso, né? Que assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece a parte científica, a parte filosófica, religiosa, a gente vai ser um instrumento melhor nesse trabalho de experimentação, que é a reunião comunicar com a espiritualidade, porque nós, igual assim, o médium, né? É o que a gente fala, é um compromisso, é uma missão da gente trabalhar, auxiliar, ajudar, orientar, né? Então, assim, o estudo é para isso, é para a gente ser um instrumento melhor na hora do trabalho, né? Quanto mais a gente conhecer, tiver esse conhecimento até da gente espiritualmente, né? Da nossa mediunidade ou da nossa doutrinação, né? Melhor instrumento a gente vai ser, não é? Vamos lá, Dudu. Vamos lá. Instruí-vos, primeiramente, pela teoria,
Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Nela aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão, e, pela narrativa de grande número de fatos espontâneos de que pudestes ser testemunha sem os compreender, mas que vos voltarão à memória, vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis, desse modo, uma primeira convicção moral. Então, quando se vos apresentar a ocasião de observar ou operar pessoalmente, compreendereis, qualquer que seja a ordem em que os fatos se mostrem, porque nada vereis de estranho. Bom, só um minutinho aí. Ô, Ana Flávia, você leu em casa, né? Esse comentário aí, ó, você comentou primeiro, depois ele fez a leitura. Eu instruí-os. Pior que não, viu? Foi intuitivamente. Eis, meu caro senhor, o que aconselho a todos que dizem querer instruir-se, e, pela resposta que dão, é fácil conhecer se neles há alguma coisa mais que curiosidade. Ok, ok, vamos parar por aqui, viu? Não vamos continuar, não. Nós temos Ok. alguns minutinhos, mas vamos conversar um pouco sobre esse primeiro diálogo. Terminamos o primeiro diálogo, né? Esse crítico, ele representa a filosofia, o pensamento filosófico, e eu queria, assim, assim, quem ainda não falou, né, ou quem falou pouco, falasse para nós, assim, o que chamou a atenção dessa primeira entrevista, né, desse primeiro diálogo que Kardec fez com o crítico, né? Então, assim, algumas coisas nós já pontuamos aqui no grupo, né, e gostaria de ouvir vocês agora, né? Se fosse para resumir, assim, até agora, do que nós estudamos, desse diálogo, se fosse para reduzir isso numa frase, ou, sei lá, num parágrafo, como é que vocês resumiriam? Ou, também não precisa resumir nada, não. Pode falar o que chamou a atenção, fique à vontade. Poxa, ninguém quer falar. Que pena. Perguntas, então, gente. Vamos aproveitar o tempo, que nós temos tempo para isso. Quem quer fazer perguntas? Pode ser uma só, não precisa ser 10, não. O Adolfo, já que ninguém vai falar, eu vou falar só mais algumas coisas assim que eu fui lembrando, né? Só para complementar a Ana Flávia também, na importância do estudo, né? Da gente instruir. Lá no Luz e Amor, ao final de cada mês, né? A gente tem a reunião de estudo. E é tão interessante, assim, que no momento, né? Eu como dialogadora, no momento da comunicação, claro que por orientação dos espíritos, tudo, mas me vem muito o que a gente vê no estudo, sabe? O que é falado ali. Então, na hora de orientar, na hora de, né, auxiliar ali no encaminhamento do espírito, vem muito do que a gente estudou mesmo. E isso é muito importante, eu acho, porque às vezes a gente se perde, a gente vai né, achando que sabe, e eu tô vendo nesses estudos que eu tô percebendo que eu não sei nada. E só assim, para até a título de compartilhar mesmo, que eu me lembrei muito de um primo meu, logo que a gente é de origem católica, e ele, há algum tempo, ele começou a questionar mesmo, bem como crítico, assim, né? Ele chegava para mim, chegava para o Caio, às vezes perguntava algumas coisas, mas aberto para conhecer. Então ele falava assim, que livro que eu posso ler? Aí a gente orientou e tal, ele falou, aí ele começou a ler primeiro o Evangelho, depois ele leu o Livro dos Espíritos, depois ele leu o Livro dos Médiuns. Aí ele falou assim, nossa, não tem um romance que eu possa ler? E aí ele, como nesse meio tempo, ele começou a participar de reuniões abertas, né, assim, palestras públicas lá na cidade que ele mora.
E assim, ele na hora que a gente foi vendo isso, ele veio como um crítico, mas ele foi querendo aprofundar naquilo que ele criticava antes sem conhecer. Então hoje eu brinco que ele sabe muito mais, muita coisa do que eu, que ele já leu tanta coisa. E aí ele, né, conhecendo assim isso que ele foi conhecendo, tal, ele fala: "Nossa, Lê, parece que eu tô querendo trabalhar agora, eu tô aqui sem, tá, eu tô estudando, mas eu quero fazer alguma coisa também, né?" Eu falei: procura o centro que você frequenta e vê se tem o Coen, né, e vai. Então é muito interessante, assim. E aí a gente vai vendo que a gente nada sabe. Então a importância do estudo em grupo é essa, e um fala uma coisa, o outro fala outra, fala: "Nossa, eu nunca tinha visto isso, né? Eu nunca tinha percebido isso." É só isso mesmo. Muito bacana, muito bacana. Quem mais? Tem muita gente boa aí que não falou, hein? Vocês viram que eu não deixei nem o Zé Eduardo nem a Ana Flávia falarem, né? Tadinho deles, ó. O Zé e a Ana Flávia podem falar também. Vamos Eu já aproveitar esse tava, tempo. já ia apertar a mãozinha ali para levantar um pouco. Não, na Então vai lá. verdade, assim, né? Uma coisa que a Ana Flávia já comentou aqui que ficou muito nítido para mim nessa questão dessa primeira entrevista que a gente estudou, né? Em relação à crítica, né? Em relação a como enxergar a crítica, né? A gente ainda não tem humildade suficiente, como o Kardec demonstrou ter tido na ocasião, de aceitar a crítica, né? E a gente está falando de algo muito profundo que ele estava estudando, né? Que ele estava desenvolvendo esse estudo, e mesmo assim ele aceitava a crítica de forma que essas críticas pudessem ajudar ele a realmente trazer algo mais verdadeiro, né? Dentro da codificação. E a gente, às vezes, no dia a dia, nossa, né, pequenas críticas banais, que chegam a ser banais, já ferem o nosso orgulho, né? Então, isso demonstrou ele também ser uma pessoa de uma elevação muito grande, né? Não por acaso que ele veio com essa missão de fazer a codificação da doutrina, né, através dele, né? Mas achei muito interessante essa questão, né, de como a gente pode enxergar a crítica, né? Como que a gente encara a crítica que nós recebemos no dia a dia. Lógico que entendendo que ele diferenciou muito bem também a questão daquela crítica construtiva, né, que é aquela que realmente vem para agregar algo de positivo ao que está sendo feito, do que aquela crítica destrutiva, né, que vem só para sei lá, só para tirar a pessoa do rumo que ela tá de querer desenvolver algo de positivo, né? Que não acrescenta nada. Então, assim, trabalhar isso dentro da gente, né? Que quando a gente se propõe a fazer algo, e a gente está se propondo aqui nesse grupo a aprender algo, e a gente, como o Adolfo já costuma falar, né, Adolfo? A gente está fazendo ciência, né? Então, quando a gente está se dispondo a fazer ciência, porque isso aqui é fazer ciência, né? Aprendi com você isso, viu, Adolfo? Quando a gente está aqui fazendo ciência, né? A gente está trocando experiências, né? Então, a gente entender que uma crítica, até entre nós aqui, de repente eu vou colocar um pensamento, uma visão minha, que alguém pode vir com uma crítica que pode acrescentar algo ou até mudar o meu ponto de vista, né? Eu posso começar a passar a compreender que talvez aquilo que eu estava entendendo de forma equivocada. Se eu entender que a crítica que aquela pessoa está fazendo tem fundamento, que ela tem conhecimento, mas às vezes a gente não deixa nem chegar nesse ponto, né? Quando a crítica inicia, a gente já estrila, né? Por quê? Por causa do nosso orgulho ferido, né? Então, trabalhar isso dentro da gente, que eu acho que é uma coisa que a doutrina prega muito para a gente, né? A questão da humildade, né? Enfim, acho que é algo para a gente refletir um pouco sobre isso. Um ensinamento muito bom. Flávia, Não, se você quiser falar. tá. Não, então, o Zé Eduardo tá falando aí, eu tô pensando, né? Qual é o grande problema, né? O nosso melindre, né? E o Kardec, ele, assim, ele não tinha o melindre, né? Ai, nossa, a pessoa falou uma coisa, eu fico melindrado, né? Não sei nem se é o termo. Mas, assim, é uma coisa também, né? Que o Kardec, ele deixa bem claro que ele não perdia tempo realmente também, igual o Zé Eduardo falou aí agora, em ficar, a gente também tem um grande problema, né? A gente fica ruminando, né?
a palavra é bem essa mesmo, ruminando, assim, coisas que vão contra o que a gente... ou às vezes até a gente até pensa daquela forma, mas queria pensar diferente, ou a gente, né? E a gente fica... O Kardec, ele deixa bem claro isso, ele não perde tempo, né? Ele gasta a energia dele. Então, assim, isso é uma coisa que eu venho, assim, tentando muito na minha vida, né? Principalmente nos últimos anos, né, Adolfo? Assim, gastar energia com o que é essencial mesmo, né? Parar de gastar tanta energia e às vezes a gente ficar ruminando as críticas e aquilo às vezes nem é o que você quer, você não quer absorver aquilo e fica lá, né? Massacrando, gastando energia, e o Kardec deixa isso bem. Isso é sabedoria, né? Isso é amadurecimento. Que é conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando esse olhar, esse saber, assim, não absorver as coisas ruins, absorver o que realmente vai fazer a gente crescer, né? Então, assim, eu acho que o Kardec, assim, é uma lição que ele deixa bem clara, né? Vamos gastar energia com o que é essencial, né? A pandemia veio trazer isso agora para a gente também. A gente tá tendo que ter um olhar de realmente ser sábio, porque fez todo mundo pensar o que eu estou fazendo, né? Então, assim, o Kardec está deixando isso bem claro, é bem legal, né? É uma lição também que acho que eu quero trazer para mim, né? Castadela bom com defunto bom. Eu achei aqui uma informação interessante. Na Viagem Espírita, em 1862, Kardec escreveu lá um projeto de regulamento para uso dos grupos e pequenas sociedades espíritas, né? Então é como se fosse um estatuto, né, para a criação de uma sociedade espírita. E lá no item 16º desse estatuto está dizendo assim, ó, a sociedade convida os médios que quiserem prestar-lhe o seu concurso a não se melindrarem com as observações e críticas a que suas comunicações possam ensejar. Ela prefere passar sem aqueles que acreditam na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que por eles se manifestam, né? Ou seja, né, a importância de realmente a gente não se melindrar, né? Seja nesse momento que agora a gente está aqui estudando, aprendendo, fazendo ciência, ou também na hora que a gente está trabalhando, né? Numa reunião mediúnica, né? Que é o que ele está citando aqui, né? Então a crítica faz parte. Eu quis trazer isso aqui para dizer isso, né? A crítica faz parte em todo momento. E a gente tem que aprender a aceitar essa crítica, desde que, óbvio, que ela venha acrescentar, da mesma forma que a gente tem direito também de rebater essa crítica, né? Sempre com conhecimento de causa, né? E não como um sentimento somente do orgulho ferido, né? O espiritismo aqui no Brasil, ele infelizmente não tem uma feição assim, o aspecto científico, como eu gostaria. Então, por exemplo, vem um orador fazer palestra no centro. Aí a gente fica só, não, porque o espírito é bonzinho, eu vou ser bonzinho com ele. Aí termina a palestra, eu vou lá, eu abraço ele, parabéns. Mas é uma coisa que ele falou que eu não concordei com ele. Mas eu não falo isso para ele, eu não questiono, não pergunto, ou não confronto, né? Isso eu estou falando assim, bom, eu não gostei. Não, não é que eu não gostei. Essa coisa de não gostar, isso é senso comum. Estou dizendo assim, às vezes, eu estudei na obra de Kardec algo, o autor vem e fala uma coisa um pouco diferente. Então, qual que é a nossa obrigação enquanto espíritas? Considerando que o espiritismo é uma ciência. Qual que é a nossa obrigação? Terminou a palestra, eu posso falar uma coisinha? Pode. Então, naquele ponto assim, 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 Allan Kardec fala isso. Entendeu? Porque às vezes você não vai ter tempo para conversar com a pessoa. Agora, por live, está mais fácil. Você pode fazer perguntas. A pessoa pode responder outro dia, outro ano. Não tem importância, está lá. Né? Mas nós temos a obrigação, nós estamos estudando, a obrigação de questionar, de confrontar. Porque a pessoa está falando em nome do Espiritismo.
e de repente está falando, desculpa a expressão, de repente a pessoa está falando uma bobagem, e nós estamos lá, né? Com o médium, a mesma coisa. Ah, não, mas ele é médium, tão bom, né? Os espíritos se comunicam, os espíritos se comunicam, é médium. Mas tem coisas que o médium está fazendo, ele pode evitar, ué. É uma questão de educação mediúnica. E a gente fica com medo de ferir o outro e não fala nada. Quando é obrigação nossa, obrigação moral, vou até usar esse termo, obrigação moral. Mas eu considero que é uma obrigação nossa de pontuar, de falar para a pessoa. Porque às vezes a gente chega a sair do centro espírita e procura um outro centro espírita porque não teve coragem de fazer com que o grupo pudesse crescer. Né? Às vezes a pessoa não vai mudar mesmo. Né? Porque tem médico que fala, eu sou médium há mais de 20 anos, quem que é esse guri aí? Quem que ele está achando que é para falar que eu tenho que mudar? Então tem médico que não vai mudar mesmo. Mas nós temos que conversar. E aí é o cuidado que a gente tem que ter. Né? Você vai fazer uma crítica, você não precisa acabar com a pessoa. Não é? Você não está criticando a pessoa, você está criticando o trabalho. A gente tem que separar as coisas. Né? Mas nós temos que fazer crítica, sim. Agora, como Kardec está nos ensinando aí, crítica construtiva. Né? Não pode ser porque eu acho. Eu acho. Não, então você não acha nada. Né? Se você não tem o conhecimento, é o que Kardec fala. Então não fala nada. Para abrir a boca tem que ter conhecimento. Né? Agora, do pouco conhecimento que você tem, a pessoa fez uma coisa diferente, você pode conversar com ela. Olha, eu nem sei muito, mas nessa parte aqui eu li tal livro. Né? Não é porque, o Adolfo falou. Não, o Adolfo não fala nada. O Haroldo Dutra falou. Não, o Haroldo Dutra não fala nada. Vale ter escrito na obra de Kardec. Né? Outra coisa preocupante também. Tem gente que está deixando de ler livro para ficar só ouvindo palestra agora. E tem muito orador excelente aí fazendo palestra. Tem muitos oradores. Né? O Haroldo é só mais um. Se bem que o Haroldo é o Haroldo, né? Eu acho que depois do Divaldo, eu acho que é ele. Bom, tem gente que vai discordar, mas tudo bem. Né? Mas, assim, nada substitui o livro. Viu? Nada substitui o livro. Então, é importante continuar fazendo esse miudinho que nós estamos fazendo aqui, ó. Parágrafo por parágrafo. E nada substitui a vontade de querer aprender também, né? Não é? Excelente. Excelente. Gente, quem mais? Nós não vamos ficar esperando 7 minutos, não. Nós vamos encerrar. Eu queria falar, mas eu não sei levantar a mãozinha. Mas pode falar, então. Posso falar? Eu acho interessante aí aquela questão até que a menina Letícia falou, que a gente tem que sempre estudar, eu sei que nada sei, isso daí é a vida, é assim mesmo, né? Mas para aprender, você precisa ter muita humildade. Humildade de perceber que você não sabe tudo, que ninguém sabe tudo, e que, assim, também o conhecimento, às vezes uma coisa que você achava que tinha certeza, não é tão certo assim, você vai pesquisar melhor, vai ver, e aquilo é diferente. Então, precisa uma boa dose de humildade, né? E é isso que às vezes falta muito para a gente. O José Eduardo aí também falou bastante nessa questão do nosso orgulho, que atrapalha muito, né? E eu vejo aí nesse texto todo do Kardec, ele põe muito isso, né, Adolfo? Você tem que pôr pé firme, mas quando você tem certeza de uma coisa. Porque muitas vezes nós somos muito teimosos também. Começamos a querer, né, pôr pé firme numa coisa da qual não temos um conhecimento tão profundo. Então, a gente tem que se aprofundar, ter a humildade de ver que estamos sempre aprendendo, nós temos muito que aprender, e à medida que a gente vai aprendendo, já vai passando para frente, vai ensinando. Isso é maravilhoso, esse movimento, não é mesmo? Então, de parabéns, viu? Esse grupo está muito bom, viu? Estou gostando muito. Mas o grupo está de parabéns, você sabe por quê? Ele é construído por nós.
pessoas como você, viu? A Letícia, que tanto participa aí, né? A Ana Flávia e o Zé Eduardo nem conta, eu também nem conto, nós três. Mas a beleza é isso, gente, é a participação. Então, quanto mais vocês participarem, colocando o que entenderam, fazendo perguntas, a Adeli tocou num ponto aí que mexe muito comigo, assim, eu concordo demais. Aqui, gente, não tem professor, aqui não tem doutor, aqui ninguém é mais do que ninguém. Eu, Ana Flávia e o Zé Eduardo, nós temos o compromisso de preparar o estudo. É isso que nós fazemos, né? Mas todos nós somos espíritos em evolução. Então, entre nós aqui, ninguém é melhor que ninguém. Nós somos espíritos em evolução. Tá? Então, acho que esse é um ponto, assim, ó, isso mexe muito comigo, positivamente. Porque ainda bem que é assim, né? Porque em outros lugares, outros grupos sociais que nós participamos, não é assim. A gente tem que utilizar uma máscara, né? Vamos dizer assim, entre aspas, ou um personagem qualquer e tudo mais. Bom, enfim, acho que é só. Podemos encerrar, então? Então, Então, Ana Flávia. tá, tá, joia, pessoal. Então, é com muita alegria, né, que nós vamos encerrar. E eu vou pedir para a Letícia se ela pode fazer a prece final para a gente. Pode, Lê? Posso sim. Nós vamos, então, manter os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso mestre, amigo, aos nossos anjos de guarda que estão do nosso lado, aos espíritos amigos da Casa Espírita Luz e Amor. Vamos elevar os nossos pensamentos também ao espírito de Allan Kardec, codificou essa doutrina com o auxílio de outros espíritos também, uma doutrina que nos esclarece, que ilumina a nossa vida, os nossos caminhos. Agradecemos imensamente a oportunidade deste aprendizado, a oportunidade de estarmos aqui reencontrando seres que com certeza nós encontramos em outras existências e que possamos ao longo da semana aprofundar esses conhecimentos e nos encontrar novamente na próxima terça-feira. Que Jesus permaneça sempre conosco, no nosso coração e nos nossos pensamentos. Que assim seja.